Fala galera, tá começando mais um Papo de Bola, né? A gente vai falar aí dos principais assuntos do estado de Alagoas, dos nossos representantes, CSA, CRB, o Alvinegro de Arapiraca. Tem muita coisa bacana pra gente conversar, mas tudo isso, como é de praxe, galera, após a vinheta. Vamos embora. Cuida. E é isso aí, já chega deixando um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder vídeo nenhum. A gente sempre tá postando vídeo aqui, mais ou menos diariamente aí, você ficar super informado, né? Se você não quiser perder nada, ativa esse danado, rapaz, esse sininho. No mais, Luiz, muito bem-vindo. Eu ia dizer bom dia, mas já é boa tarde, né? Como é que você tá, meu querido? Boa tarde, aí. Estamos aqui para essa edição aqui do Papo de Bola, né? Com essa danada aqui na mão, para passar aí para esses jogadores que perde tanto gol, dizer que ela tem que estar no fundo da rede, né? No fundo da rede. Joga para o fundo da rede para fazer o gol, para matar o jogo. Quando não mata, fica assim. Vamos lá. Tiveram algumas perguntas aí, Luiz. Aí, cadê o pós-jogo do CRB ontem? Mas, gente, a gente teve um problemaço com o YouTube. O YouTube nos notificou, né? E a gente ficou 24 horas sem poder postar um vídeo, né? Que teve um problema de direitos autorais. Nenhum dos vídeos que a gente postou aí. Infelizmente, a gente não pôde postar ontem. Mas a gente vai falar hoje, Luiz, aí do Clube de Regatas Brasil. Pois é, Raí, vamos falar do CRB. O CRB, eu não consigo acreditar como é que o CRB faz tanta força para entrar no G4. Diante do Goiás, fez aquela mobilização toda para convocar a torcida foi, deu o maior apoio, anulou o Anselmo Ramon aqui em Maceió, Anselmo Ramon não jogou nada e o CRB foi um timaço para cima do Goiás. E diante da Ferroviária, lá para permanecer dentro do G4, o CRB vai e derrapa desse jeito. É complicado de entender, sinceramente. Aí é aquela coisa, vamos fazer uma cobrança à diretoria do CRB. Quando o time estiver dentro do G4, vamos esperar hoje o fechamento da rodada para ver como fica. Tem que se trabalhar essa situação para o time permanecer dentro do G4. Papo de Bola falava essa semana que o CRB não pode sentar no comodismo. E às vezes acontece isso. Toda vez que o CRB entra no G4 tem uma falha. Logo depois tem um perca de ponto incrível. Com todo mérito ao time lá da Ferroviária, mas o CRB não deveria ter perdido o jogo de ontem. Essa é a nossa queixa aqui do Papo de Bola, Raí. Ô, Luiz, e eu comentava com algumas pessoas que o CRB não poderia perder e perdeu no momento que não poderia perder. E o pessoal mais raiz, tá no G4, tem muita coisa, enfim, né? Mas eu queria trazer aqui com mais cautela, Luiz, na verdade. Como você citou aí, toda vez que o CRB chega no G4, acontece um imprevisto. É incrível, é incrível. É a maior dificuldade para chegar no G4, mas quando chega, esbarra, perde um jogo que não poderia perder, que foi o caso de ontem. E a Ferroviária é um time muito ruim, é muito ruim sim, e o CRB teve a façanha de perder ontem para a Ferroviária, ainda mais. Teve várias questões. O jogo não foi na Fonte Luminosa, né? Teve que levar o jogo para Novo Horizonte. A diretoria da Ferroviária ontem já vinha anunciando aí nas redes sociais uma campanha para o sócio torcedor, onde levaria 80 torcedores para o estádio de futebol. Fora que tem mais alguns aí, mas eu acredito que não deu 200 torcedor. Então não teve clima hostil, não teve pressão de torcida. E tem sem contar, Luiz, também, se eu não me engano, contra o Atlético, né? RB é a única vitória fora de casa. O que é que acontece? Que fora de casa é tão forte, é um leão no Rei Pelé. Mas quando chega pra jogar fora de casa, vira um gatinho. O que é que tá acontecendo com o Clube de Regatas Brasil, Luiz? Sem contar também que de hoje que eu estico aqui, teve um jogador expulso, cara, aos 30 minutos do primeiro tempo, né? E o jogo ainda estava 0-0. Com 3 minutos depois, o CRB vai lá, a Ferroviária vai lá e faz um gol. E o CRB teve o final do primeiro tempo, o segundo tempo inteiro, não consegue converter em gol, Luiz. O CRB, Raí, na verdade, jogou
como você acabou de falar, o CRB jogou desde os 30 minutos do primeiro tempo com um homem a mais. E é difícil até explicar para o torcedor o que está acontecendo, sinceramente. Falta o quê? Falta concentração. Falta concentrar o time melhor, o time assimilar aquilo que quer dentro do Campeonato Brasileiro. Se o CRB tem a pretensão de subir, não pode, diante do Goiás, ter o grande futebol que teve, de depois dar uma derrapada dessa com um homem a mais contra a Ferroviário. O CRB tem que encaixar melhor essa diretoria e comissão técnica. O time em campo muitas vezes até funciona, mas falta essa cobrança da diretoria, esse empenho da diretoria dentro com o elenco, dentro com o clube, para então exigir, na verdade, exigir que o time mantenha a mesma postura, a mesma pegada. Futebol, como a gente sempre fala, futebol é o momento, cada jogo é uma história. Aí enfrentou o líder do campeonato, ganhou o jogo, ganhou com naturalidade, jogando bem aqui em Maceió, e vai enfrentar a Ferroviária lá e faz um jogo desse, um jogo muito apático. E eu acredito, Raí, que se a CRB se ainda tivesse em campo jogando desde ontem, ainda não tinha feito gol de empate. Pô, cara. Pode crer, é inacreditável, é inadmissível para mim o futebol que o CRB apresentou. Ah, mas o CRB no segundo tempo, o Eduardo Barroca botou o time para cima, levantou a linha. Levantou a linha e não consegue fazer um gol, não dá para entender. Não dá para entender que trabalho foi esse, que concentração foi essa. Aí é aquela coisa, na hora que a gente tiver que elogiar, nós vamos elogiar. E na hora que a gente tivermos que cobrar também, junto com todos os torcedores, nós vamos cobrar. Isso aqui é futebol, minha gente, tem que trabalhar. Se o time quer subir, então tem que assimilar essa situação de querer subir e permanecer dentro do G4. Quanto o que tu me perguntou, meu irmão, não sei nem como responder, sinceramente, para o torcedor o que aconteceu. Aconteceu isso daí, uma negligência do time do CRB. Vamos lá. O próximo jogo do CRB, Luiz, é contra o América Mineiro. Já joga aqui em casa, né? No Rei Pelé. Quinta-feira, dia 26, às 21h35. Ainda tem esse detalhe. O que convém também, Luiz, é a questão da sequência de jogos agora. O CRB só pega pedreira, cara. Só pega pedreira. Após o América Mineiro, vem o Atlético Goianiense. Já fora. Aí pega o Coxa aqui em casa, que é briga direta aí, dentro do G4. Aí vem Operário e Vila Nova fora também. Uma sequência muito difícil, por isso eu volto a dizer, Luiz, que perdeu quando não poderia perder. Veja só o futebol como é tão momento, é tão midiático, como a gente sempre fala. Se o CRB, Raí, na verdade, essa carga que ele vai enfrentar agora, os 3 primeiros jogos, por exemplo, América Mineiro, não é? Atlético de Goiás e Coritiba, são times de experiência lá em Série A. Time que já teve lá no grupo de elite e que dentro da Série B vai buscando oportunidade de chegar no G4. E esses times, quando chega, principalmente esse daí, olha, Coritiba, Atlético de Goiás, é, América Mineiro, Atlético Paranaense. Esses times, na verdade, estão acostumados já, de vez em quando, tá beliscando lá na Série A. Quando eles estiverem dentro do G4, que com certeza, pelo trabalho dele, eles vão chegar, certo? Quando eles estão lá dentro, eles trabalham para não sair. É o contrário do CRB, trabalha para entrar e depois que está lá dentro, derrapa e sai desse jeito. A sequência é complicada, a sequência é forte, já começa já quinta-feira que vem contra o América Mineiro. Também vamos olhar por esse lado. O serviço não está perdido. Veja só, uma derrota só, que consequência traz para o grupo. O serviço não está perdido, mas tem que enfrentar agora o América Mineiro no intuito de ganhar o jogo. Fazer aquela força assim como fez contra o Goiás, porque se perder para o América Mineiro, aí começa a virar aquela confusão dentro do vestiário. E a gente, essa semana, a gente falava, o CRB não pode deixar que nada externamente venha complicar dentro do vestiário, dentro do elenco. E é esse trabalho que tem que ser fechado entre time, diretoria e comissão técnica junto com a torcida. Quando isso daí não acontece, aí começa a ter esse deslize. Daqui para frente agora, ou vira a chave para dizer nós queremos subir e vamos brigar para subir, ou por outro lado começa a desandar. Aí a torcida do CRB já não aguenta isso mais não. Vamos falar, Luiz, agora do Centro Esportivo Alagoano, CSA. Fez aqui encara aí o Guarani, Luiz.
no próximo sábado, agora, dia 28, às 17 horas. É verdade, o CSA na luta para subir para a Série B, mas o CSA vem de uma sequência muito boa. Veja como é futebol, Raí. Vem de um encaixe bacano no elenco. O CSA, nos 3 campeonatos que está disputando, o CSA está dentro da zona de classificação. Veja só, falando do Campeonato Brasileiro da Série C, o CSA conseguiu esse acesso aos 8 classificados, depois para o mata-mata, e depois que está dentro, o CSA, quando chega, chega com força. O Azulão, quando chega, ele chega com vontade. É aquele trabalho que a gente fala, depois de estar dentro da zona de classificação, não sair. Depois o CSA vem para a Copa do Nordeste, que também está bem também pela frente, é um campeonato também rentável financeiramente, rende bem para os clubes. O CSA vem aí forte também na Copa do Nordeste. Tem a volta do Brian já, que já está treinando, já está de volta ao elenco, já começa a aprimorar a parte física. Provavelmente nesse próximo jogo ele já está em campo de novo. Aí lá na frente vem também o CSA contra o Vasco pela Copa do Brasil, que eu vejo o CSA muito forte também, muito organizado, e está chegando aí. O Azulão está chegando, chegou devagarzinho, e quando chega é aquela coisa. Depois que chega, é difícil sair. Vou trazer números, Luiz. Sempre que a gente fala de CSA, eu gosto de trazer números. Eu sei que você não gosta, mas vamos trazer aqui o retrospecto dos últimos 5 jogos, né? Que postou aí, a galera sempre comentando, né? E não é muito bem, Luiz. Na verdade, vem 3 derrotas, 2 empates, né? 2020, o Guarani ganhou do CSA por 2-1. Em 2021, já na quarta rodada aí, 1-1, jogando no Rei Pelé. Depois o Guarani 1-0, Guarani 0-0 e Guarani 2-1. Sempre placar apertado, um gol de diferença. Mas não é bem, Luiz. 5 jogos sem vencer do Guarani. Tá na hora de quebrar esse tabu, né? Tá na hora de quebrar, né? Já que são esses números, como diz o ditado, e o CSA vai agora para cima. Cada jogo é uma história diferente, sabe, Raí? E eu estou vendo muitos tabus, muitas coisas sendo quebradas. Estamos vendo aí na Copa do Mundo de Clube, os clubes europeus se sentindo tão grandes e os brasileiros chegando lá e fazendo a diferença, né? Essa é a verdade. E depois vem com a desculpa de que o tempo lá está muito quente, lá nos Estados Unidos. Tudo isso é tabu que vai sendo quebrado. E o CSA vai enfrentar o Guarani, sim. Eu vejo o Guarani, Raí, tanto o Guarani como a Ponte Preta, dois times muito, muito grandes dentro da Série C, sabe? 2 times muito grandes. O CSA vai ter um confronto muito difícil contra o Guarani, mas de momento, pelo elenco que o CSA tem, pelo trabalho que está sendo feito dentro do Azulão, eu vejo o CSA, sinceramente, mais caprichado. Acredito que esse tabu aí, sinceramente, vai ser quebrado esse próximo final de semana, viu, Raí? Vamos lá, você citou o jogo contra o Vasco, né? E o CSA já vai na venda de ingressos aí no terceiro lote. Chamar atenção na publicação, na página oficial do CSA, é que finaliza o seguinte: últimas unidades, né? Quase esgotado. Enfim, será, Luiz, que teríamos aí uma possível quarto lote. Esse terceiro lote aí que tá R$ 80 a baixa, a curva e a geral 150 e as cadeiras 400. Já é um preço, eu acredito, extrapolado no cenário alagoano. Será possível aí um quarto lote e ainda mais caro? Raí, na verdade, quando a gente falamos do preço dos ingressos essa semana, a gente cobrava da diretoria do CSA, assim, a seguinte forma: a diretoria falou que, pelo não venda do mando de campo, o jogo seria aqui em Maceió, mas que a torcida teria que aceitar o preço, né, para mais ou menos ficar dentro daquilo caso o CSA vendesse o mando de campo. E assim, a torcida até concordava, eu até concordo por aí. Mas quando o CSA manda a carga de ingresso, que manda o valor do ingresso total sem o direito à meia entrada, aí então eu já volto atrás daquilo que eu pensava.
Porque se o ingresso estava, por exemplo, da arquibancada alta e arquibancada curva no valor de R$ 120, a meia entrada para o torcedor que não tem condições, R$ 60. Até aí era isso que eu acreditava que a diretoria fosse fazer. Não, não foi. Foi o ingresso por inteiro, como diz o ditado. Tanto é que o Ministério Público cobrou que o CSA dê explicação, cobrou a meia entrada do ingresso, e nesse caso aí falta muita transparência da diretoria do CSA. É uma torcida grande, é uma torcida fervorosa, é uma torcida que está sempre junto com o time, e a diretoria, sim, na verdade, tem que estar junto com o torcedor, para buscar o torcedor para campo. Mas ficou assim meio chato, tá meio confuso ainda essa carga de ingresso, e pelo preço que tá, sinceramente, extrapolando a situação. Não pode não, não pode não. Termina o Ministério Público intervendo e depois dando até algum problema para o CSA. Tem que ter um pouquinho melhor a transparência, né, com o seu torcedor, um pouquinho mais de capricho e de organização com o torcedor. Quem move o time, na verdade, são os torcedores azulinos. Esse é o grande o grande patrimônio do time, né? Tem que trabalhar um pouquinho melhor e ser mais transparente com o torcedor. Essa questão que você citou aí, Luiz, de meia entrada ou valor cheio, para o torcedor entender bem, é o seguinte, não teria meia entrada comprando pelo site. Site, você comprando online, só viria no valor cheio, que era o público que viu, né? O que é que tem a ver se é online ou não? Já na presença física, você comprar nos pontos de venda, você teria direito à meia entrada sim. E ficou aquilo ali, o Ministério notificou o CSA. Mas nessa questão aí, tá R$ 150 a meia, beleza, gente? E R$ 300 a inteira. As cadeiras tá R$ 400 meia. Inteira 800. Bocada, tá muito caro, cara, pelo menos na minha opinião. E É, um possível quarto lote aí, né, Luiz? eu sempre, na hora que eu tiver que elogiar, eu sempre vou elogiar, sabe, Rai? E na hora que tiver que criticar um pouco, eu também vou criticar, um pouco ou muito, seja o que for. Nesse preço, na verdade, eu acho que a diretoria do CSA está querendo vender para os eclesiásticos, né? Só pode. Bocada, vamos lá, vamos falar do Alvinegro, o Asa de Arapiraca, Luiz, que enfrenta aí o Lagarto. É em casa, né? Próximo sábado, dia 28, também às 17 horas. E chama atenção aí o valor promocional dos ingressos, né? Na Série D, o Asa já inicia a vendagem de ingressos a R$ 20. Na verdade, o Asa, Raí, que depois que virou a chave para a segunda fase do campeonato da Série D, o Asa vem de um empate e uma derrota. E, na verdade, o Raniel Ribeiro, junto com a diretoria, eu acho a diretoria do Asa muito competente, sabe, Raí? Muito transparente com o torcedor alvinegro lá, com o torcedor arapiraquense. Eu acredito que o Asa tem trabalhado, fogou essa semana, já para corrigir essa rota, para o Asa voltar àquela dinâmica de trabalho que estava, aquela dinâmica de resultado de jogo. Eu já acredito no Asa melhor agora nesse próximo jogo, mais organizado em campo, mas é aquela coisa, futebol também tem que manter a regularidade. Se deixar isso daí escapar, aí começa aquela confusãozinha também dentro do Asa. Apesar que virtualmente eu vejo ele classificado para o mata-mata já, mas tem que trabalhar, não pode relaxar não, porque se relaxar perde aquela liga, perde aquela grandeza do jogo, né? E futebol é muito momento, sabe, Raí? Até a torcida para estar em campo é muito momento do time, nós sabemos disso. Galera, eu queria mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, a JM Telecom. Toma conta aqui da questão da nossa internet. A nossa internet aqui é bacana. A gente tinha um problema que era coisa para cinema, ninguém resolvia. A JM chegou e resolveu, beleza? Hoje, um dos nossos patrocinadores aqui, a MM Refrigeração, é meu amigo Marquinho, meu compadre. Toma conta aqui dos nossos ar-condicionado, frigobar. A gente no estúdio hoje
Tá um luxo, cara, tá um luxo de verdade. Muito obrigado, pessoal da MM Refrigeração e Anderson Info, que tomar conta aqui da questão dos eletrônicos, computador, o PC do estúdio mesmo aqui, ele é gamer. Então tem que ser alguém competente, alguém que saiba realmente o que tá fazendo. Muito obrigado também ao Anderson Info, são nossos patrocinadores aqui no canal. O mais é isso, Luiz. Muito obrigado. Você tem alguma coisa aí a acrescentar? Porra, aí, mandar um abraço para o Adriano Santos, de Brasília, torcedor do CRB. Ontem ele, na torcida, comentou no nosso canal e estou na torcida aqui pelo CRB. Moro em Brasília, tá entendendo? Veja só a dimensão do nosso futebol, como vai longe, né? E falando para CSA, CRB, Asa, Penedense, é essa danadinha aqui na rede, ó. Que a torcida quer saber é disso daqui, ó, essa danadinha na rede. Vamos trabalhar melhor para a gente finalizar essa sujeita dentro do gol. Um abraço para todo mundo aí. Então é isso, galera. Fomos notificados aí pelo YouTube, né? Ficamos 24 horas sem postar, mas voltamos às atividades normais, beleza? Tudo que rolar aí a gente vem trazer aqui pra galera. Beleza? No mais é isso. Forte abraço, tamo junto. Valeu.